Olá, existem diferenças físicas e comportamentais entre homens e mulheres. Estudos mostram que a figura feminina está mais ligada à sensibilidade, já a masculina é associada ao raciocínio lógico. Mas será que elas devem ser levadas em consideração quando o assunto é a escolha da carreira? Uma pesquisa do Ministério da Educação aponta que houve crescimento de 8,7% entre 1991 e 2012 de mulheres na carreira de engenharia. Para falar sobre esse assunto, o programa Toda Mulher recebe duas engenheiras, profissão que já foi reconhecida como essencialmente masculina. Luísa Erasmi, formada em Engenharia Civil e Geotécnica, e Júlia Novaes Peixoto, engenheira cartógrafa. Luísa, você é formada há 5 anos. Eu vi aqui no seu currículo que você trabalha como orçamentista e planejamento de obras geotécnicas. Como é o seu trabalho e você teve sempre essa paixão pela matemática? Sim, desde nova eu sempre gostei muito da área de exatas, em matemática, física, foi sempre essa área que me atraiu. E o meu dia a dia no trabalho envolve bastante números, então essa é a minha paixão. Tem apenas 6 meses que eu deixei de ser a única mulher no escritório que tem uns 20 engenheiros. Nossa! Júlia, e no seu trabalho? Você é recém-formada, no seu currículo diz aqui que você trabalha no Núcleo de Geoprocessamento do Instituto de Comunicação, Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fiocruz. Acabou de entrar nesse trabalho, já trabalhava antes, tem muitos homens, como é? Eu trabalho na área tem 5 anos, sempre trabalhei com muitos homens, mas de um tempo para cá o contato com mulheres no meio de trabalho tem sido muito grande. Minha chefe também é engenheira, mas ela chefia, tem uns 5 homens, assim, chefiando na área, assim. Esse perfil mudou muito, né? Porque antes era uma profissão que tinha muitos homens. Hoje a gente vê aí mulheres estagiando em canteiros de obras. Vocês costumam ver mais homens ou mulheres? Em canteiro de obra, significativamente a presença masculina, assim. A gente vê que a mulher ela procura até, mesmo na área de engenharia, o escritório. Mas é bastante interessante essa vivência. Eu diria até que é essencial uma engenheira civil passar pela experiência de canteiro de obras. E no seu trabalho, Júlia, você falou que é uma chefe, uma mulher. Como é uma mulher coordenar os homens? Eles se sentem muito inibidos ou não? Não, assim, né? Eu acho que agora eles já se acostumaram com isso. Também estagiei na Marinha também, uma das chefes era mulher, né? Então, acho que a postura profissional, né, da mulher na área garante isso, o respeito, eles se sentem à vontade, a competência também conta muito. Na época que vocês duas escolheram fazer faculdade, essa profissão, tinham muitos colegas meninos ou tinham algumas meninas? Como foi? Era uma regra? Só menino pode fazer ou não? Ou quando vocês entraram na faculdade já era mais tranquilo? Bom, quando eu entrei na faculdade, a turma eram de 60 alunos e só éramos 5 mulheres. Então, assim, não é que seja uma regra, mas e depois até na especialização você nota uma presença feminina um pouco maior, mas de regra, até eu sinto um pouco de preconceito quando você chega num lugar e a pessoa pergunta qual é a sua profissão, você fala engenheira, as pessoas ainda tomam um susto. Na sua também, Júlia? Na minha também, eu sempre andei com grupos assim, de 7 homens e eu de menina. Agora que eu começo a dividir um pouco o espaço, que tem 2 ou mais 3 mulheres comigo, assim. Antes era muito raro. Também, turma de 60 pessoas, 5 meninas na turma no início da faculdade. Sempre foi uma diferença bem grande. E como vencer esse preconceito? Às vezes, quando a mulher erra, quando o homem erra, normal, errou um cálculo e tudo mais. E quando a mulher erra, a cobrança maior? Eu acho que a cobrança até nossa vem da própria mulher, assim. A gente, acho que por se manter um respeito na área e tudo mais, a gente acaba se cobrando mais do que o próprio homem te cobra. Esse é o meu ponto de vista, assim. Não existe... O preconceito vem até dos engenheiros, eu diria, mais antigos de área. Quando descobrem que você é uma engenheira nova, as pessoas já não têm a mesma confiança do que teriam se fosse um engenheiro da mesma idade. A minha área sempre foi muitos militares foram formados na área, né? Então, a gente se cobra muito mais porque sabe que eles sempre vão olhar diferente, né? Porque você é mulher. Então, a própria mulher acaba se cobrando muito mais por isso. E como vencer esse preconceito? A mulher tem que se desdobrar mais, além de ter que vencer esse preconceito numa profissão que talvez antes fosse mais masculina, ela ainda tem a cobrança da casa, dos filhos, de estar bonita, de ter vaidade, de tudo. Como que faz para vencer isso?
Eu acho que a gente acaba aprendendo no dia a dia e você vivencia e nem lembra de tudo isso. É como se fosse uma outra profissão qualquer. A única diferença é que você convive mais com homens do que com mulheres. A cobrança é igual do dia a dia. Eu diria até que eu me sinto, às vezes, bem... A diferença única, talvez, é que você se preocupa na maneira de se portar, você não pode ser tão feminina e se mostrar como tão frágil perante um ambiente de trabalho. É sempre assim, a postura é cuidado, como você fala, como você trata a pessoa, para não ter duplo sentido no que você está fazendo. Mas fica ao automático, o acúmulo de funções, como você disse, ser mulher, ser engenheira, ser dona de casa, fica no automático e passa a ser uma coisa natural, né? E no ambiente de trabalho é uma postura, acaba sendo normal, os homens acabam se acostumando com você, mas você se cobra, você mesmo acaba se cobrando muito mais da sua postura para não ter, para vencer, para não ter, nem chegar a ter esse preconceito, né? Em relação a salários entre homens e mulheres na engenharia, tem alguma diferença? Dá para equiparar ou não? Bom, na minha área, como a maioria das obras são um pouco distantes dos grandes centros urbanos e a mulher ela se prende um pouco justamente por ter esse outro lado, né, de ter que ser mãe, dona de casa e tudo mais, e não tem essa disponibilidade de viagem tão grande quanto o homem, de estar 4 meses morando num canto, 5 meses morando no outro. Tem uma diferença, mas eu não diria que sim pelo sexo masculino ou sexo feminino, e sim pela disponibilidade de estar em cada hora em um lugar diferente. Como o meu é mais escritório, então não tem diferença. Salário é igual, tratado da mesma maneira. E você escolheu o escritório justamente por essa parte da força, do braçal, de não ter que ir para um canteiro, de não ter que fazer isso que a Luísa falou, de uma hora estar num lugar, outra hora estar em outro? Um medo ou porque você foi para uma área que você achava que você tinha mais aptidão? Foi a área que eu segui mesmo, até porque dependendo da pesquisa, a gente também precisa ir a campo, olhar de perto antes de fazer o estudo. Mas, assim, a maior parte ficou no escritório pela área mesmo que eu escolhi. Não tem essa... E, geralmente, a mulher ela é mais detalhista. Então, nós podemos dizer que uma engenheira mulher, ela não peca tanto, ela não erra tanto, ela olha muitos detalhes, que o homem, às vezes, tem coisas que passam despercebidas. Apesar de dizerem que o homem tem a parte dos cálculos mais aflorada. A mulher é mais detalhista como engenheira? Sim, eu acredito que sim. A mulher ela vai mais a fundo, uma coisa que o homem ele tem de mais dinamismo, a mulher não. Ela vai perder mais tempo para fazer alguma coisa, mas ela vai mais a fundo daquilo. Ela vai estudar aquilo mais detalhadamente do que um homem estudaria. Na sua área também, Júlia? Sim, ainda mais que a minha área trabalha com layout, então essa sensibilidade de olhar, de detalhe, realmente faz toda a diferença. O homem é mais prático, mais direto. Ah, tá pronto, coloquei ali. A mulher não, vai ver todos os detalhes, vai... sempre tem um olhar um pouco diferente sobre o trabalho. E o perfil de uma engenheira? Eu sei porque eu tenho em casa uma menina de 10 anos, a Luísa conhece, ela quer ser engenheira. Qual é o perfil de uma criança ou uma adolescente que está aí fazendo pré-vestibular para fazer uma prova de engenharia, para entrar na faculdade de engenharia? Bom, eu acho que eu até estaria um pouco me descrevendo se eu começar a falar sobre isso, mas eu acho que é uma menina que ela é uma pessoa mais direta, ela não é aquela criança cheia de frescuras e cheia de vontade, é uma pessoa um pouco mais dinâmica e assertiva do que as outras meninas. Você consegue perceber isso? Não é aquela menina que vai gostar de brincar de boneca ou que vai ficar brincando de cozinha, etc. Ela vai começar a se perguntar do porquê das coisas, o que buscar respostas para isso. É uma criança um pouco mais curiosa, eu diria. Na sua opinião, Júlia? Eu gostava sempre dos dois lados, brincar de boneca, mas também tinha o carrinho, você consegue lidar mais com os homens também durante toda a sua fase da vida, o maior contato que são com os meninos, você é mais prática nas coisas que você faz, mais decidida quando você tem que agir em algum determinado momento, e a parte das exatas também, né? Eu já tentei negar durante a minha vida que não ia seguir exatas e tal, mas não tem jeito. A sua facilidade com matemática, com física, e o porquê das coisas, e estudar de onde vem, como faz, ou executar, solucionar as coisas, sempre é muito forte quem vai seguir essa carreira de engenharia. E qual é a maior dificuldade? Antes, durante ou depois da faculdade? Olha, eu acho que eu diria durante. A faculdade é um trajeto bem árduo, assim, para a engenharia. Por várias vezes a gente esbarra em diversos obstáculos, você tem que se dedicar muito.
E eu acho que as pessoas que fazem as outras faculdades estão te chamando para sair, estão te chamando e não entendem que você tem que ficar ali e estudar e se dedicar, porque senão você não vai terminar aquilo. Você concorda, Júlia? Bem difícil. No início, então, até você se acostumar, é um desafio diário. Você abdica de muita coisa, porque exige muito, né? E você, por ser mulher, ainda mais quando você vai chegando no final, que você vai construindo sua vida pessoal, acho que se torna mais difícil ainda, porque aí você se divide não só no estudante de engenharia, como a maioria dos homens são, só estuda, né? Você tem que dar conta de tudo, todo o resto que a sociedade te cobra, né? E na hora de uma promoção no grupo de trabalho, a mulher tem também, ela pode disputar essa vaga ou a preferência é dos homens? Acho que depende muito do empregador, assim, do perfil de empregador. Tem mudado bastante esse tipo de coisa. A mulher tem assumido bastante cargos de liderança hoje em dia, até porque, por essas características, né, da mulher ser mais detalhista e tudo mais, eu acho que ela tem uma chance de se desenvolver bastante nessa área. Então, eu acho que depende muito do empregador e não, de fato, da profissão. Na área de pesquisa também, Júlia? Também, é igual. Você consegue competir hoje igualmente. Hoje em dia você consegue concorrer com um homem no cargo de promoção como se fosse uma coisa natural. Porque está muito equiparado também. Os acessos a tudo. Tá ok. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com Toda Mulher. É só um instante.